Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos pedir a ajuda dos bons amigos espirituais e dos mentores da Casa de Terezinha de Jesus para a palestra de hoje, que nós vamos falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nós vamos falar sobre a eficácia da prece, sobre como as orações agem nas nossas vidas. Primeiro de tudo, orar é falar. Então, quando a gente faz uma prece, uma oração, quando a gente reza, a gente está falando com alguma divindade. Nós podemos estar falando com os santos de nossa devoção, com os anjos de guarda que todos temos, podemos estar falando com a espiritualidade superior e com Jesus e Deus naturalmente. Então, a oração, a prece, ela não precisa de frases feitas, de frases decoradas, de palavras decoradas. Kardec nos diz que a oração que agrada a Deus é a oração que é feita com o coração, com sentimento, com humildade, com sinceridade. Se assim não for, a oração, o que a gente fala são só palavras jogadas ao vento. É preciso que se coloque sinceridade na oração. Não há necessidade de hora certa, de local certo. A oração pode ser inclusive silenciosa, feita só no pensamento. Imprescindível é que se faça com o coração, para que isso que Jesus falou no Evangelho de Mateus, pedi e obtereis, seja atendido. Como é que a gente vai se conectar com a espiritualidade superior se não for com sinceridade, com humildade, com amor? Até a receita de um bolo que a gente faça, né? Às vezes duas pessoas usam a mesma receita, o mesmo material, e um bolo sai diferente do outro, porque depende do amor que se coloca, do sentimento que se deposita. Assim também é a oração, a prece. Ela depende do que a gente coloca nela de sentimento verdadeiro. Quando a gente faz a prece, por exemplo, quando a gente reza o Pai Nosso e fala por falar, ele não teve eficácia nenhuma. É preciso que se fale com o coração. A gente pode rezar Ave Maria, pode rezar o Pai Nosso, pode simplesmente conversar, mas é imprescindível que se faça com o coração. E aí a gente fala assim às vezes, mas por que é que eu oro, peço, faço com sinceridade, com humildade e não sou atendido? Quem disse que não é? Quem disse que não foi atendido? Como nós somos muito atrasados ainda na nossa evolução, nós temos uma visão curta. Desculpe aí, gente, mas hoje eu estou prejudicada. Estou fazendo aqui na raça. Não vou sentar não, vou fazer. Quem disse que nós não fomos atendidos? Nós somos sempre atendidos nas nossas orações. Tem uma passagem nesse capítulo que conta a história de um homem que estava andando no deserto, com muita sede, já muito cansado, e caiu e orou a Deus, pedindo que ele encontrasse uma saída do deserto, que ele encontrasse água, porque ele estava com muita sede. E aí ele de repente se levantou, teve força e se levantou, encontrou um caminho e encontrou água. Se ele é um homem de fé, ele vai reconhecer que a espiritualidade superior deu a ele como intuição que ele tivesse forças para se levantar e pegasse determinado caminho, que ele encontraria saída e encontraria água. Se ele é um homem sem fé, ele ia dizer assim, poxa, graças a minha força, eu me levantei, ainda bem, né, que eu tive sorte e peguei esse caminho. A espiritualidade, quando a gente reza, quando a gente pede,
age exatamente assim conosco, pelas intuições. Muitas vezes a gente não percebe, acha que são frutos do nosso pensamento. Mas a ajuda vem porque Deus fala conosco através das circunstâncias e das pessoas. Quantas vezes a gente está com um problema e às vezes até através de uma palestra, de uma conversa, vem uma intuição e fala, puxa vida, é isso mesmo. É isso mesmo que eu devia fazer, esse caminho que eu devia tomar. Porque é assim que Deus fala conosco, através das circunstâncias e das pessoas. A espiritualidade age através das intuições. Este homem do deserto orou a Deus e recebeu por intuição que ele se levantasse. E por que Deus faz isso? Porque nós estamos, como eu falei na semana passada, num planeta de provas e de expiações. As nossas provações são todos os obstáculos, os problemas, tudo que a gente passa na vida e que a gente vai tendo que se superar para passar. Essas provações são para nossa educação, para nossa melhora intelectual, moral, espiritual. E nós temos as nossas expiações, que são provações mais sérias, que são problemas mais graves, pelos quais nós passamos. Então vocês imaginem, se tudo que a gente passasse, a gente pedisse para a espiritualidade, eu estou passando por isso, estou sem emprego, quero emprego, estou doente, quero saúde, estou sem dinheiro, quero dinheiro, e tudo viesse imediatamente. Como é que a gente ia progredir? Como é que a gente ia evoluir? Então não adianta nada pedir, não adianta nada rezar? Absolutamente. A gente tem que rezar, a gente tem que pedir, porque através da oração a gente se coloca diante de Deus com humildade, sabendo da nossa pequenez, sabendo de como nós somos frágeis ainda, fracos, falhos ainda. E a oração que é feita com o coração, ela é atendida. E a gente pode fazer a oração para o outro? As orações que a gente faz para o outro, elas são atendidas? Mesmo que a gente não conheça? São tão atendidas quanto as orações que a gente faz para nós mesmos. Tem um professor na Universidade de Brasília que fez um estudo. Ele fez esse estudo por 3 anos. Ele pegou alguns voluntários de várias religiões e deu fotos, nomes e endereços de pessoas que estavam hospitalizadas. E essas pessoas que não conheciam os doentes oraram dentro das suas religiões fervorosamente por esses doentes. Ele fez isso por 3 anos. O resultado foi que as pessoas que recebiam essas orações, elas tinham melhoras expressivas. Tinham menos infecções, menos intercorrências do que aqueles que não recebiam orações. Então as orações, mesmo para aqueles que a gente não conhece, elas têm eficácia sim. Como? Nós pedimos por alguém. Quando a gente faz a prece, a oração, a gente se conecta com a espiritualidade superior. Por quê? Como Deus nos deu livre-arbítrio, e é bom falar, tudo que nós passamos, invariavelmente, é fruto das nossas escolhas e das nossas equivocadas escolhas. Então ninguém sofre à toa, ninguém passa nada sem precisar, Deus não pune, Deus ensina. Mas nós, infelizmente, ainda aprendemos através das dificuldades e dos sofrimentos. Para o corpo, por exemplo, a dor do corpo, o sofrimento do corpo é total educação para a alma. E como Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhamos o nosso caminho,
A espiritualidade superior só age na nossa vida se nós pedirmos. A espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se nós precisamos de ajuda, nós temos que falar que aceitamos e queremos ajuda. Contrário dos espíritos infelizes, que não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles esperam o quê? A nossa fraqueza. Porque aí eles agem fazendo como? Fazendo que a gente fracasse, que a gente falhe. Às vezes, o nosso problema... O meu problema do joelho não é pequenininho, não. O meu problema do joelho é doído mesmo. Mas, às vezes, o nosso problema é pequenininho, mas a gente faz deste tamanho. A gente já falou aqui, a dor é física. O sofrimento, ele é emocional. Então, nós daremos ao nosso sofrimento exatamente o tamanho que a gente quer que ele tenha. Por mais difícil que seja. Mas, na maioria das vezes, ele é pequeno e a gente faz desse tamanho. E aí a gente faz como? Quando a gente faz o problema ficar deste tamanho, a gente baixa a nossa imunidade espiritual. Quando a gente baixa a imunidade do corpo, a gente não pega gripe, virose, tudo. Assim é o espírito. Quando a gente abaixa a imunidade espiritual, esses amigos inferiores, esses espíritos inferiores, que ainda não são nossos amigos, que querem ver a gente sucumbir, querem ver a gente falhar, aproveitam da nossa falta de imunidade e agem na nossa cabeça, igualzinho o espírito superior agiu lá no ouvido daquele que estava no deserto. Aquele era o espírito do bem, mandou ele se levantar, fazer força, e Deus faz isso conosco para quê? Porque a gente tem que se ajudar. Jesus falou, fazei que eu te ajudarei. Nós temos que nos ajudar. Somos nós que temos força, que temos que ter força para passar pelos nossos obstáculos. Porque senão não tem sentido a nossa vida nesse planeta. Se a gente não fizer um esforço para se melhorar, para passar pelos obstáculos, para passar pelas dificuldades, é melhor nem vir, é melhor nem encarnar. Deus nos permite que os espíritos superiores nos intuam e nos deem o melhor caminho a ser seguido. Porque a gente ainda é muito pequenininho, a gente ainda precisa desse suporte. Então ele nos dá esse suporte, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ter força. Como? Nos blindando desses espíritos infelizes que querem que a gente fracasse. É assim que a espiritualidade age na nossa vida. Então, quando eu oro, eu posso curar o outro? Quando a gente ora, a gente pode jogar para o outro. Não é a cura. Que às vezes a gente vai pensar assim, então se eu orar, pronto, já está tudo certo, vai curar. A cura, ela vem de qualquer jeito. Se ela não vier para o corpo, ela vai vir para a alma. Invariavelmente. Quem está doente vai ser curado. Se não for no corpo, vai ser na alma. O que a gente quer é que cure o corpo e que cure a alma, né? A gente acha que a gente vai ficar aqui eternamente, né? Que ninguém vai embora, que a gente vai ficar aqui para sempre. Infelizmente ou felizmente não é assim que acontece. Porque a gente precisa voltar para nossa casa. E se a gente soubesse como é bom estar lá, ninguém nem cuidava do corpo, né? Todo mundo ia porque lá realmente é a nossa casa. Então a espiritualidade, ela age desta forma conosco. Por exemplo, quando eu tive meu filho, que tem 20 anos, eu tive paralisia facial. Eu fui tão maltratada na maternidade que eu paralisei o lado esquerdo do meu rosto. Meu olho não fechava, minha boca era torta, eu não conseguia falar direito. Eu fui ao neuro, o neuro falou, olha, não adianta, no mínimo 1 ano com muita fisioterapia. Paralisou todos os nervos do lado esquerdo, não tem jeito, é no mínimo 1 ano. Bem, eu tinha a mãe de uma amiga, uma senhorinha deste tamaninho, Dona Guiomar, que já está lá na espiritualidade. Ela era uma rezadeira, uma benzedeira, como tinha muito antigamente, né?
E ela foi à minha casa. Eu com a paralisia, tinha acabado de chegar do neurologista. Um filho recém-nascido. Fiquei muito nervosa, naturalmente. Sem querer falar e não conseguir, né? Com a boca torta, o olho. Meu marido tinha que fechar meu olho para eu dormir. Porque o olho não fechava sozinho. E ela me rezou. Eu tenho testemunha, a minha mãezinha não está mais aqui, que é minha testemunha, mas meu marido é. Infelizmente hoje ele não está aqui, mas ele é minha testemunha. Quando ela acabou de me rezar, eu estava boa. Ela acabou de me rezar, a minha boca estava normal e o meu olho mexendo. Isso foi o quê? Foi a fé dela pedindo por mim. Ela orou, ela se conectou à espiritualidade superior, a cura ali era possível para mim e ela me curou. Então, a eficácia da prece dela é incontestável. Ela se conectou e ela me curou. Eu até tenho vergonha de dizer o que eu vou dizer a vocês. Eu tinha muita pena dela, porque ela era lavadeira de roupa. Ela era desse tamaninho e as trouxas que ela lavava eram maiores que ela. Ela passou uma vida inteira lavando roupa para criar os 5 filhos. E eu tinha muita pena, porque ela passava por muitas dificuldades financeiras. E hoje eu estou falando para servir como exemplo, mas eu até me envergonho de falar, de dizer que eu tinha pena daquela mulher. Eu tinha vontade de ter dinheiro para dar uma casa para ela, porque ela pagou aluguel a vida dela inteira. Mas, gente, pena do quê? Aquela mulher, ela passou por aquela encarnação com louvor. Ela tinha uma fé inabalável. Ela tinha uma conexão com a espiritualidade absurda. Ela me curou de uma paralisia facial, entre outras coisas que eu a vi fazendo. Como é que eu vou ter? Eu tenho que ter pena de mim. Eu que sou digna de pena. Ela passou por aquela encarnação com louvor. Porque ela não tinha uma casa própria? Ela era digna de pena por isso? Não! Porque ela lavava roupa, ela lavava sorrindo. Ela tinha sempre um sorriso a oferecer. Qualquer um que chegasse à casa dela a qualquer hora, ela estava disposta a orar e a ajudar. Então a eficácia da prece da dona Guiomar, que eu tenho certeza, eu não preciso nem pedir por ela, que certamente ela está num lugar maravilhoso, a eficácia da prece dela é incontestável. E para os que desencarnaram, a gente pode fazer, deve fazer a prece? Sempre. Sempre. Porque quem desencarnou deixou apenas o corpo físico. Segue como espírito normalmente. Precisa ser encorajado, precisa ser acarinhado, precisa das mesmas coisas que nós. Então a gente precisa fazer a prece para quem desencarnou? Sim, para que continue evoluindo, para que tome rapidamente noção de que já está numa outra dimensão, para aceitar que deixou os seus temporariamente aqui, porque a saudade é para os dois lados. É fato que nós estamos aqui em provas e expiações. O espírito, quando volta para a espiritualidade, não tem mais o sofrimento que tinha aqui. Se morreu doente, logo vai acabar a dor. Se morreu por qualquer tipo de tragédia, logo estará bem. Mas é preciso que se passe encorajamento também para quem desencarnou. Às vezes, a gente até pode achar que não é atendido nas nossas orações. Então, tem uma fábula que eu vou contar, que eu acho que a gente pode analisar um pouquinho, fazer uma simbiose com a nossa vida. Todos nós, certamente, porque acho que aqui só tem uma criança, eu acho que não deve, se Deus queira que não tenha passado ainda por nenhuma provação. Meu filho passou ainda pequeno, mas assim, a maioria de nós que já não é mais criança, nós já vencemos tanta coisa, né? Quanta coisa a gente já passou e já venceu. E quando a gente passou, a gente pediu, a gente orou, a gente foi atendido.
nem sempre Deus atende exatamente como a gente pediu. Porque Deus sabe o que é melhor e a hora que é melhor. Então eu vou contar uma fábula das 3 árvores. 3 árvores pediam a Deus para que quando fossem cortadas, cada uma queria ser transformada numa coisa. A primeira árvore, ela queria virar um baú que armazenasse joias, que armazenasse coisas assim bem valiosas. A segunda árvore pediu para que quando fosse cortada, se transformasse assim num barco, que transformasse alguém muito poderoso, muito famoso. A terceira árvore pedia a Deus que quando ela fosse cortada, ela se transformasse num objeto muito importante, que fosse lembrado pela eternidade. A primeira árvore, porque aí com o tempo vieram os lenhadores e elas foram cortadas. A primeira árvore foi transformada num baúzinho, num caixotinho, para alimentar os animais. A segunda árvore foi transformada numa pequena canoa. Ela queria ser uma grande embarcação que transportasse alguém famoso. Ela foi transformada numa pequena canoa. A terceira árvore, ela foi cortada em ripas e foi colocada num depósito. Bem, a primeira árvore que se transformou no baúzinho que alimentava os animais, um dia serviu de bercinho para o menino Jesus. Ela foi transformada na manjedoura, que é o lugar onde os animais se alimentam. Então ela recebeu ali o maior tesouro que já esteve na Terra, no planeta Terra. Ela recebeu Jesus, o menino Jesus. A segunda árvore, ela foi transformada numa pequena canoa. E um dia, ela queria receber alguém muito famoso, muito poderoso. E um dia ela recebeu um pescador que no meio do mar revolto acalmou as águas. Ela recebeu Jesus já na fase adulta. A terceira árvore, ela foi transformada em ripas e queria ser um objeto que fosse reconhecido pela humanidade. E ela foi transformada na cruz, onde Jesus foi crucificado. E ela se transformou no maior símbolo do cristianismo, um símbolo que vai ser reconhecido por toda a eternidade. Então elas foram atendidas, todas 3. Da forma que elas queriam? Não, de uma forma ainda muito melhor. Então assim é na nossa vida. A gente pede, isso é palavra de Cristo. Pedi e obtereis. Está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Pedi e obtereis. Se nós pedirmos com humildade, com sinceridade, nós seremos atendidos. Qual é o prazo? Deus é que sabe o que é melhor. De que forma? Nós vamos ser transformados num baúzinho, na canoinha? Deus é que sabe. Mas a ajuda virá. E nós lembremos então que até Jesus orou na cruz. Jesus, lá no Monte das Oliveiras, pediu a Deus que o ajudasse naquela hora, que ele sabia do que ele ia passar e mesmo assim ele rogou ajuda a Deus. Então, se até Jesus, que foi o maior espírito, o espírito mais perfeito que esteve entre nós, orava ajuda a Deus, que dirá nós que ainda estamos lá atrás na escala da evolução. Então que nós possamos orar sim, com a certeza de que nós seremos atendidos. Porque isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra do Cristo. Muita paz para todos.